Graça e paz seja da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia, Cristo. Jesus. Nessa Amém. noite de terça-feira, iremos Glória aqui a Deus. ministrar a palavra do Senhor Aleluias. Jesus, que se encontra no livro de Jonas, no versículo Aleluia, 1 a Jesus. seguir, falar sobre a desobediência do homem. Eu e minha esposa estaremos pregando a palavra do Senhor Jesus, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, a gente iremos passar para os ouvintes que iam assistir esse vídeo, né, minha esposa? É sim, meu amor. Então aqui a gente vai estar ministrando a palavra do Senhor primeiramente para nós, né? Porque sabemos que a palavra do Senhor é dada primeiramente para aquele que busca, para aquele que está ministrando, né? Então, antes da gente pegar e ligar a nossa câmera, né, do celular para estar fazendo esse vídeo, a gente oramos e pedimos para Deus uma palavra. Pedimos para Deus algo para trazer para vocês nessa noite. E o Senhor nos deu Jonas, né? A passagem de Jonas, né? A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo, né? Sabemos que nós não devemos fugir da missão que Deus nos dá, né? Não desviar do caminho. Quando Jesus te pedir para você fazer algo, entregar algo, sabemos que nós temos que ser obedientes ao Senhor, nosso Deus, né? E meu esposo vai dar início à leitura da palavra do Senhor, que é o que nos alimenta, como eu costumo dizer nos meus vídeos. Aleluia, Jesus. Então vamos à palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, Essa sim aleluia. é a mais importante. A vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amatia, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, Glória a Deus, para aleluia, Tarso. Jesus. E descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela, para ir com eles para Tarso, e diante da face do Senhor. Ou seja, né, queridos irmãos, não fica nada oculto, né, dos olhos de Deus. Ele fez tudo isso, mesmo conhecendo o Deus que ele servia, mesmo conhecendo e sabendo que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Ele desobedeceu, ele tomou as próprias decisões, né? Porque sabemos nós que nós temos que deixar Deus guiar nossas vidas, né? Deus guiar nossos passos. E Jonas, nesse momento, ele foi uma pessoa desobediente a Cristo, né? Porque Cristo pediu para ele fazer algo e ele foi segundo a vontade dele. Fugiu da face do Senhor, né? Ele tentou fugir da face do Senhor, né? Mas sabemos que ninguém consegue. Quantos ninguém hoje consegue. ele está tentando fugir da face do Senhor, sabendo ele que está enganado, que não consegue fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são chama de fogo. Não adianta nós tentar fugir da presença do Senhor, porque não vai adiantar. Quantos anos eu fugi, né? Mas quando vai Deus ter um castigo. Deus, ele vai lá e castiga mesmo. Deus, ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Mas também é justiça. E fogo consumidor. Então vamos mais lá na palavra, né? E dando continuidade. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarso. Descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarso e pagou, pois, a sua passagem para ir e desceu para dentro. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Aleluia, Jesus. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um a seus deuses, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para aliviares do seu peso. Jonas, porém, desceu a um lugar do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Glória a Deus, aleluia, né? Jesus. A palavra do Senhor aqui nos diz, né? Nos mostra que os marinheiros, né? Eles temeram, né? Temeram, clamava cada um os seus deuses, né? Ou seja, naquele navio... O mar se levantou, né? Naquele navio não tinha só um Deus, né? Ali tinha pessoas de todo tipo, né? De várias maneiras, de várias crenças, e cada um buscou pelo seu Deus. E enquanto isso, Jonas, que era o causador de toda aquela tribulação, né? Sabemos que Jonas que foi o causador daquela tribulação, daquela tempestade. Jonas simplesmente estava dormindo, né? Tava lá sossegado, dormindo. Mas a gente vai ver logo adiante também que cada um chamava pelos seus deuses, lançava no mar as fazendas que estavam no navio para que aliviarem do seu peso. Imagina que eles falavam o que, né, amor? Invocavam os deuses lá e dizia: se essa tempestade calmar, eu lhe darei fazenda. Né? Tem muitas pessoas que fazem tipo uma promessa, né?
Eles clamavam o Deus deles, só que não adiantaria, estava clamando o Deus errado. E aí, voltando aqui para a palavra, né? Que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Quem tens dormiste? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não perecemos. Né? Então, assim, eles já tinham invocado para todos os santos, né? Como a gente costuma falar. Já tinha pedido para todos os santos, para todos os deuses, né? No qual eles acreditavam. Então, assim, o único que continuava em silêncio, o único que estava ali tranquilo, né? Que não deveria nem estar tranquilo, porque era tudo Jonas, isso né? foi causado por conta dele, era Jonas. Então, assim, foi a última alternativa deles foi pedir para Jonas, pedir para o Deus que Jonas servia, né? É o Deus que nós servimos. Que é o Deus que nós servimos. Que a última palavra vem dele. Pois é. Todo mundo clamava lá os seus deuses, jogava incenso, jogava coisa no mar e nada. Que a última palavra vem do Senhor Jesus. E quando Jesus chega, quando nosso Deus chega, ele muda a tempestade, ele acaba com tudo, acaba com a ventania. Verdade, Deus, glória a ele Deus, é aleluia, Jesus, santo, santo é o Santo teu é teu nome. nome, Jesus. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que sabemos por que causa nós sobreveio este mal. Ou seja, eles, né, lançou a sorte ali para saber entre eles ali de por que estava acontecendo aquilo, aquela tempestade, né, aquela ventania, como é que se diz? Ele tinha tipo um ritual, né, amor? Eles jogavam ali, faziam uma coisa, acontecesse ali, caísse naquela pessoa, aquela pessoa era o culpado. Sim, e aí eles sabiam, eles tinham consciência que ali dentro tinha alguém que tinha causado aquilo. Verdade. Só que eles, por eles não ter unção, eles não ter conhecimento da palavra, né? E como o navio estava cheio, né? O navio estava cheio de gente temente a deuses de todo tipo, eles lançaram a sorte, né? A gente vai ver aqui, né, que lançaram a sorte. E lançamos a sorte para que sabamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por que caiu sobre Jonas? Porque ele estava crendo no Deus de Jonas? Não. Porque Jonas era o causador da tempestade. Então, de qualquer forma, Jonas ia ter que ser punido de qualquer jeito. Porque Jonas estava tentando fugir da face de Deus. Né? E Deus não poderia de forma alguma deixar todas aquelas pessoas, né, pagar pelo erro de Jonas. Né? Trazendo para o livro eclesiástico hoje é o que acontece. Se a gente não andamos diante do Senhor reto, e alguém nos acusar e nós sermos errados, vai cair sobre nós mesmos. Porque isso aqui, muitas das vezes as pessoas... Lê interpreta só como se fosse Jonas, não traga pro dia de hoje. Na verdade, Deus, ele nos mostra assim, né? Que muitas das vezes a gente acaba sendo covarde como Jonas foi, né? Muitos. Porque a Bíblia cita aqui que Jonas, ele queria sair daquela situação na qual Deus entregou para ele, porque sabia que era um lugar que estava muito... carregado de pecado, muitas coisas erradas. Então ele se sentiu covarde. E Jesus chamou os fortes e os corajosos, né? Deus chamou os fortes e os corajosos. Então, assim, Jonas, ele se sentiu... se amedrentou nessa hora de pregar. Ele se sentiu incapaz de chegar lá e pregar para aquele povo, salvar, curar e libertar, era um pessoal que não acreditava em Deus, era um rei que não acreditava em Deus. Então ele se sentiu com medo. Ele foi fugir. Ele foi fugir da presença do Senhor, mas a gente vai ver então, no capítulo 8, no versículo 8, vai dizer: Então eles disseram, declara-nos tu agora, por que razão sobreveio-te mal? Que ocupação é tua? O que os marinheiros falaram para ele, né? Que era para Jonas declarar por que motivo estava acontecendo aquele mal veio sobre ele. De onde ele vinha, né? De onde vens? E qual a tua terra? E de que povo és tu? Porque naquele tempo você queria saber quem era alguém, você tinha que saber a geração, princípio, né? Da onde estava vindo. Então, assim, as pessoas, elas sabiam quem eram as pessoas mediante a isso, porque não tinha como ela saber quem era aquela pessoa
por outros meios, como a gente hoje tem outros meios, né? Hoje a gente tem um meio de comunicação e tem como você descobrir quem é parente de quem não é, de que descendência fulano é, né? Que antigamente as pessoas eram julgadas pela descendência, né? E Jonas era um hebreu, né? Então, Jonas, né? E aqui diz assim, e ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme? Né? Interessante, né? Que até ele fez uma pergunta, né? Até quem não acreditava em Deus. Até Jonas, um homem que era temente diante de Deus, mas achou outras pessoas lá, vamos colocar para o lado de hoje, o mundo chegou e repreendeu ele. Né? Por que ele fizesse isso? Né? E, por exemplo, hoje pode ser para nós, o cara veio com uma prática errada, veio dentro do evangelho e vai dizer, por que você está fazendo isso? Se você serve a Deus. E temos que ter essa atitude, irmãos. Não devemos calar diante do erro do nosso irmão. Temos que ter sabedoria também ao falar, porque muitas das vezes a gente se cala, Deus manda a gente dar um recado, a gente não dá o recado, a gente fica igual Jonas. Então, assim, Deus não se agrada, Deus vai cobrar isso de você. Lá na frente, Deus vai te cobrar, às vezes você vai passar por uma tempestade. Às vezes o mar ele tá o mar da sua vida está em tempestade, você está passando por lutas e você não sabe o porquê, né? Muitas das vezes porque você deixou de fazer algo que Deus te ordenou, né? E dando continuidade aqui. Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Aleluia, sabia, Jesus, né? Então, assim, ele tinha noção que aquela tempestade, aquela grande tempestade, né? Aquela reviravolta que aconteceu dentro daquele navio, que eu acredito que naquela ocasião foi muito desespero, né? As pessoas, né, estavam ali dentro. Ele nem imaginaria que Deus ia salvar ele daquele lá. Lança no mar que eu vou morrer e acaba tudo. Porque ele sabia que a esperança dele era essa, né? Porque quantas mil pessoas não tinha dentro de um navio? Eu disse, por causa dele, muitas pessoas iam morrer. Então ele disse, me pega e lança no mar. Dando continuidade. Entretanto, os homens reclamavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Você vê, né? eles não queriam pagar o sangue inocente de Jonas. Ficaram tudo assim, com medo, né? Dizendo, vamos jogar esse inocente lá, vamos matar, por exemplo, vamos matar ele. Só que ele não sabia o propósito de Deus que estava na vida de Jonas, né? Porque Jonas estava fugindo da presença do Senhor, fugindo da face do Senhor. Então não devemos fugir da face do Senhor. O Senhor Deus, ele cobra de uma forma ou de outra. Jesus. Ele cobra na palavra, ele cobra em tudo. Verdade, Jesus, santo é o teu nome. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar da sua fúria. Ou seja, à medida que eles pegaram Jonas, já jogaram dentro do mar, o mar ele já se aquietou. Né? Toda aquela tempestade passou. Assim é no dia de hoje, assim é nossas vidas. Tem pessoas que estão nas nossas vidas que causam tempestade. Tem pessoas que passam na nossa vida que só traz tempestade, lutas. Do mesmo jeito era Jonas dentro daquele mar, dentro daquele navio, perdão. Quando ele foi lançado no mar, o navio com certeza conseguiu fazer sua viagem tranquila, né? Porque todo o peso, toda a culpa foi jogado dentro do mar porque ele foi desobediente. Quanta gente não vemos hoje que estão passando aí por um mar, por uma tempestade. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que acalmou esse mar, acalmou essa tempestade, essa fúria, né? Essa fúria, ele vai acalmar a tempestade, a fúria na sua vida. Aleluia. Crê somente em Deus que tudo Deus o fará. Temeram, pois, esse homem ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos.
Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus, Engraçado, amor. aleluia, né? Eles fizeram tipo uma oração pedindo a Deus, né? Por Jonas. E Deus vai lá e coloca a baleia para tragar Jonas. Eles fizeram até voto. A Bíblia não diz quais os votos que eles fizeram aqui, mas fizeram voto. Hoje a gente costuma muito fazer voto. Pegar voto da igreja e fazer voto. Senhor, que isso aconteça tal. E às vezes tem muitos que recebem e não cumprem o voto. A palavra do Senhor diz que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Verdade, você fez glória voto a Deus, pro aleluia. Senhor, vai cumprir. Peça perdão ao Senhor, vai lá e cumpre o voto e faz. Verdade, Jesus. E aí, dando sequência aqui, né? Finalizando aqui a palavra do Senhor. Em oração, Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu me ouviste a minha voz. Ou seja, na angústia, né, dentro do ventre da baleia, na escuridão, né, ele clamou a Jesus, ele clamou a Deus. Ele gritou pelo Todo-Poderoso, ele gritou pelo nosso rei vitorioso, e ele foi ouvido, né? Ele foi ouvido. Então, assim, eu quero dizer, não importa onde você esteja, né? Não importa a angústia que você esteja passando, clame ao Senhor, né? Grite, faça igual Jonas, que Jonas foi ouvido dentro da baleia, né? Dentro da barriga da baleia, e Jonas foi vitorioso, irmãos. Deus é maravilhoso. Quantas vezes a gente tem visto falar que a pessoa, clama, só tem que estar de joelho, tem que estar não sei aonde. O Jonas clamou dentro de um ventre de um peixe. Ele estava deitado. Tem um momento na sua vida que você não tem condições nem de levantar para clamar ao Senhor. Então, clama ao Senhor mesmo onde você estiver. Não importa o lugar que você está, no seu trabalho, no seu carro, está no seu carro, para o seu carro ali, vai clamar ao Senhor. Que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E quando Deus nos ordenar, né? Quando Deus nos ordenar ou nos advertir com alguma disciplina, né? Que isso diz a palavra do Senhor. Ele nos encoraja, né? Ele nos ajuda, né? Ele ajuda os fracos. Eles ajudam os impacientes, aqueles que estão sem paciência, Deus dá paciência, capacita. Então, assim, que nós não sejamos um Jonas da vida, né? Porque Deus, ele quer disciplinar as pessoas. Quando Deus pediu para Jonas ir lá, é porque era para adverter aquelas pessoas, que aquelas pessoas estavam perecendo da palavra do Senhor. Aquelas pessoas precisavam ouvir a palavra do Senhor constantemente. Eles precisavam salvar aquelas pessoas lá no nome do lugar, meu Deus, Nínive. E ele desobedeceu a palavra do Senhor. Quando Deus nos entregar algo da parte dele, entrega, irmão. Quando Deus falar com você, passa o recado para frente. Não seja um Jonas da vida, né? Porque eu confesso que eu já fui um Jonas da vida muitas das vezes, porque quando Deus me dá recado, eu tenho medo de passar o recado e a pessoa não entender, interpretar de outro mal, né? Acabar magoando. Então, assim, já trabalhei esse lado meu. Hoje em dia eu tô entregando. Se Deus mandou eu falar, eu vou falar. Não quero ficar eu dentro da barriga da baleia, né? Porque... E todos que a Bíblia se refere, que foge diante da face do Senhor, vai pagar alto preço. Você vai ver lá no final o que Jonas sofreu, né? Mas salvou aquela cidade. Deus salvou por causa dele, Deus salvou. Aí ele voltou, ele fez todo o processo no qual o caminho, né, que Jesus pediu para ele voltou e salvou. A cidade foi salva, né? Salvou. Voltando aqui para finalizar, né, que senão ia ficar muito, a gente não ia contar o final dessa história. Mas a cidade de Nínive foi salva, né? Ele foi lá e fez o que Deus pediu. Proclamou e o reino colocou para todos, de pequenos a grandes, animais, ovelhas, tudo se vestir de saco. E jejuar. Até os animais jejuou, né? Até os animais. Então, assim, irmãos, a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Quando Jesus, ele nos dá uma ordem, ele dá uma missão, a gente consegue passar por ela. Trazendo para dentro da Bíblia, que eu já vi muito dizer, o Senhor não se arrepende. Se arrepende sim. Se você clama ao Senhor, de verdade, em coração, clama mesmo igual o Jó fez aqui, igual o rei fez, Deus ia destruir Nínive. E cadê ele? Destruiu?
não destruiu, porque o povo se arrependeu, todo mundo. Foi verdade. Né? Ia destruir. Então o Senhor volta sim. Depende da nossa humilhação. Da nossa humilhação, da nossa busca, do nosso arrependimento. Busca. Porque Deus, Ele tá aqui o tempo todo para nos arrepender. Isso aí tá em cima da cama. Para nós se arrepender e Ele perdoar, né? Tá em cima da cama porque não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se volte a Deus. E o que vale na nossa vida é a salvação, é nosso espírito. Essa carne, ela é podre. Ela veio do pó ela vai voltar. Verdade. E a palavra do Senhor lá em Tito fala assim, seja imitadores, né? Verdade. Nós ser imitadores de Cristo, né? Assim como eu sou imitador, né? Tito, na carta de Tito, na passagem de Tito fala isso, seja imitadores, né? Jesus nos ensina para ser imitador dele. O que é ser imitador de Jesus? As qualidades de Jesus a gente tem que ter conosco, né? É perdoar com facilidade, é dar amor àqueles que necessitam de amor, é cuidar dos enfermos. Tanto que a gente for olhar aqui no versículo 10, vai dizer, Deus viu a obra deles como se converteram dos seus maus caminhos e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, faria e não fez. Então Deus se arrependeu. Porque a sabedoria, né, a sabedoria em Cristo Jesus, né, faz com que a gente desvia, né, do mal, das tentações, né, e essa sabedoria a gente só encontra na palavra do Senhor. Para a gente poder desviar das tentações, a gente tem que estar ligado nas palavras das Escrituras, porque ela vai fazer com que a gente desvie do pecado, é ela que vai fazer a gente ter salvação, como aquele povo foi salvo, né, porque mediante quando Jonas tomou a decisão, que ele viu que ele estava sendo punido, que ele voltou, ele foi lá e falou a palavra de Deus para aquele povo, e aquele povo se converteram a Cristo. Então Deus ele tomou a decisão de não destruir aquele povo, não foi destruído. Então assim, irmãos, para Deus há sempre uma saída, né? Deus ele só quer que a gente tenha um coração bondoso voltado para ele, um coração aquebrantado. Né? Você vê que Jonas ele fez tudo isso, coitado, mas depois ficou descontentado, né? Com o que ele fez, e o Senhor pegou, ele quebrou mesmo. É tanto que ele falou, chega lá falar, Senhor, peço-te, Senhor, que tire a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Aleluia, Jesus. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela. Glória a Deus. E a sombra Jesus. até que veio anoiteceria a cidade. Ele sentou lá para ver, né, o fim. Aleluia, Jesus. Então, gente, o que Deus tinha feito. Então, assim, gente, voltando aqui para a palavra do Senhor, né? Que nós sejamos sábios, né? Não vamos ser igual Jonas, não vamos deixar que o medo, né? A fraqueza nos deixa nos abala, do Senhor, não deixa que a fraqueza e o medo impeça você de pregar e levar o evangelho de Cristo. E quando Deus te mandar pregar em algum lugar, vá por amor de Deus, para não ser engolido por uma baleia, né? Então, quando Deus te entregar algo da parte dele para você ministrar, ou você passar para algum irmão, você ora, jejua, peça para Deus para te dar... Não rejeita. Peça de Deus para te dar força e capacidade que Deus vai te dar, né? Então, vamos finalizar o vídeo de hoje, né? Agradecer ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo prazer e o privilégio, né? De encontrar com Ele, de ter a oportunidade de compartilhar sobre Ele, sobre a vida dele, sobre a vida minha, sobre tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço ao Senhor todos os instantes, né? Sejamos fortes e corajosos em Cristo Jesus, né? Temente, nós temos um Jesus que é o nosso rei vitorioso. Aquele que está em Cristo Jesus é vitorioso. A palavra de Jesus, ela é pura, né? Ela é sim, sim, não, não. Então, assim, busque se alimentar da palavra, busque adorar Jesus de verdade, de todo o coração, né? Aceite Jesus como seu único Salvador suficiente. Só para finalizar, uma palavra que o Senhor nos deu, que é uma palavra muito poderosa, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que vai falar assim, porque eu bem sei os seus pensamentos, o que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim ao que esperais. Glória a Deus, aleluia. Uma ocasião, Deus me deu uma passagem, falar um breve testemunho. Uma ocasião, Deus fala muito comigo em sonho, e através da palavra mesmo, eu orando, eu peço Ele me dá a palavra. E em uma ocasião, Deus me deu uma palavra para me pregar para uma certa pessoa. E eu
tive medo, eu fui igual o Jonas, corri. E quando eu decidi que entregar a palavra, a pessoa ela já estava... Eu não sei se é porque a pessoa percebe quando está nas práticas erradas e começa a afastar daquelas pessoas que estão com a luz. Porque assim, gente, onde há luz, a treva não encosta. E eu sei que essa pessoa que era para me dar o recado, ela simplesmente começou a ignorar a gente, começou a tratar a gente de forma diferente, porque parece que ela já sabia que eu tinha algo da parte de Deus para entregar e era algo que ia repreender os hábitos, ia repreender aquele povo. Então, eu não consegui entregar a palavra. Primeiro eu tive medo, mas depois eu me capacitei, orei, jejuei e fui lá para entregar. Só que eu não tive oportunidade porque a pessoa não quis ouvir. Então, assim, eu fiz a minha parte, né? E Deus, eu tenho certeza que Deus não vai cobrar porque, de certa forma, o que Deus me pediu, mesmo eu temendo, eu fui lá, voltei atrás, eu fiz igual o Jonas. Eu fui lá, voltei né? Voltei fiz todo o processo no qual Deus tinha me mandado, me ordenado para entregar aquela palavra, mas a pessoa simplesmente não quis receber. Moral da história, para resumir aqui, né? Já vou finalizar o vídeo. Tudo aquilo que era para me entregar hoje está se cumprindo na vida dessas pessoas. Infelizmente, tudo que Deus me passou, que era para me ter falado de antemão, que era para me ter, né, preparado eles, ou então mesmo dado um suporte, ajudado de certa forma, né, deixado eles orientados para que eles pudessem se capacitar, para não cair naquelas falhas, naqueles erros, né, mas a pessoa não recebeu. E a gente vê hoje por alto que tudo aquilo que Deus me mostrou, de fato, estava acontecendo. Então, assim, irmãos, não engula as palavras do Senhor, os recados que Deus te der para você passar para alguém. Vamos finalizar o nosso vídeo, agradecer por mais uma noite, né? Que Deus é maravilhoso e agradecer pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui mais uma noite pregando e falando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E amanhã, lembrando, amanhã tem vídeo novamente, eu vou orar ao Senhor, pedir uma palavra. E não esqueça de deixar o seu like, porque isso o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai passar meu vídeo para frente, né? Não esqueça de se inscreverem, de compartilhar com seus amigos e vizinhos, de comentar, pode deixar pergunta, de dar sugestões, né, de pregação, né, da passagem da Bíblia. Se quiser também saber algo da nossa vida, né, dependendo do que vocês perguntar, a gente vai responder com toda clareza, né? Estamos aqui para isso. Então, desde já agradeço também a todos que já estão inscritos aí, esse canal de bênção, canal que Deus nos presenteou. Estou aqui muito feliz em estar falando de Jesus e da mudança que Deus fez na minha vida. Vamos orar, meu amor, e agradecer a Deus e finalizar. Amém. Santo Deus e eterno Pai, Deus, nesse momento te agradeço, Pai, Pai, por mais uma oportunidade, mais um privilégio de falar do Teu nome, Pai querido. Pai querido, eu te agradeço, meu Pai, por me dar o prazer, meu Pai, de compartilhar, meu Pai, com outras pessoas, tantas coisas boas que o Senhor tem feito. Pai, que sejamos, meu Pai, fortes e corajosos, que sejamos, meu Pai, perseverantes, que sejamos sábios, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar coragem para entregar a Tua palavra. Pai, unge minha cabeça, a cabeça do meu esposo, abençoa toda a minha família, minha parentela, abençoa a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida das minhas irmãs, papai querido, e cada vida, meu Pai, que está ali, né, do outro lado da telinha, meu Pai, e todos que já são inscritos, e todos aqueles que se inscreveram no meu canal, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a vida ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica todos com Deus, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe para me ajudar. E um beijo no coração e até o próximo vídeo. Eu acredito que seja amanhã. Amém.